Olá, eu cumprimento a todos e todas. O meu nome é Evelyn, eu sou mestranda em Desenvolvimento Regional na Universidade do Contestado, e esse tema que hoje eu vos apresento é também o objeto da minha dissertação, portanto, ele ainda está em fase de pesquisa. Que dizer inicialmente? É imprescindível que, para que se possa compreender a eclosão de um movimento relacionado à Terra, façamos também uma breve consideração de como se deu essa construção da estrutura fundiária no cenário nacional. E a questão agrária no Brasil, ela é um problema com raízes lá no século XVI. Porque o início da posse da terra, ela se deu a partir de relações de amizade e de influência com o rei e com a coroa portuguesa. Inicialmente com as capitanias hereditárias e, na sequência, com o regime das sesmarias, aonde eram concedidos, então, os títulos de terra àquelas pessoas que eram próximas da coroa e do rei. Portanto, os privilegiados eram aqueles que haviam poderio político, ficando os camponeses e as pessoas que não tinham esse mesmo contato preteridas em relação a essas outras. Na sequência, né, além da instituição das capitanias hereditárias e das sesmarias, a relação com a terra no cenário nacional era pautada no latifúndio, em detrimento dessas concessões por laços de amizade, no trabalho escravo e na monocultura, inicialmente com a cana-de-açúcar e depois com a produção de café. Até que em 1850 surgiu a Lei de Terras, que, portanto, né, supriu o vácuo legislativo que ficou ali por uns 26 anos do término do regime das sesmarias. Porém, a Lei de Terras ela teve um impacto no âmbito jurídico e no âmbito das relações fáticas das pessoas muito dramático. Porque a Lei de Terras ela instituiu um novo modelo da aquisição da propriedade. E essa aquisição da propriedade só poderia se dar pela compra através de título oneroso. E aí houve um impedimento para que os pobres, os não brancos, os camponeses, de modo geral, não tivessem acesso à terra. Essa Lei de Terras, junto com várias outras questões sociais da época, foi intensificando o sentimento de injustiça na população. E é assim que se dá, né, os primeiros 3 séculos do Brasil, com a posse da terra na mão daqueles com influência e depois a aquisição a título oneroso, impedindo que os de baixo adquirissem a terra. Só que a questão agrária no Brasil, ela foi uma questão não levada a sério pelo governo por muitos séculos. Foi só após a Segunda Guerra Mundial que a questão agrária ela foi vista como um problema. Mas o problema era o obstáculo ao desenvolvimento. Nos anos 50 e 60 houveram as reformas de base, quando começou, então, né, pequenos incentivos, pequenas discussões em relação à divisão adequada da terra. Em 1962, houve a instituição do SUPRA, a Superintendência de Política Agrária, que era o responsável por executar a política agrária, a reforma agrária, que não ocorreu. E em 1964 temos, então, no âmbito jurídico, a instituição do Estatuto da Terra, que veio trazer as diretrizes de como dar-se-ia a reforma agrária. Porém, naquele mesmo ano, houve a instalação do regime militar. E, portanto, a reforma agrária ela foi preterida em relação a outros interesses. Porque num cenário onde os direitos civis e políticos são suprimidos, a democracia para o acesso igualitário à terra, com certeza não seria o foco. É até um contrassenso. A partir, então, de 1964, o objetivo do governo era a modernização do latifúndio através do crédito rural. E desse modo a economia cresceu, mas não houve democratização da posse da terra. E, portanto, o Brasil chega às portas do século XXI sem ter resolvido um problema com raízes no século XVI, enquanto países da Europa já fizeram suas revoluções e resolveram a questão agrária lá no século XVIII e XIX. Percebam que, em que pese
tenha sido, após a Segunda Guerra Mundial, a questão agrária reconhecida como um obstáculo ao desenvolvimento, foi apenas no governo do Fernando Henrique Cardoso que foi reconhecida a existência de um problema agrário de modo geral, de modo a se relacionar com o aclame popular. E só houve esse reconhecimento desse problema a partir dos tristes episódios do massacre do Corumbiara, em Rondônia, em 1996, e do Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1997. Portanto, foi uma declaração, um reconhecimento forçado, através das tragédias e da intensificação dramática do conflito agrário no cenário nacional. E aí o governo FHC vem resgatar a ideia da reforma agrária, mas não a sua essência. Ele resgata a reforma agrária, que seria o quê? A reforma agrária de mercado, aonde há um financiamento para que seja feita a aquisição da terra a título oneroso e esse pagamento seja mitigado aí no prazo de 20 anos. Reforma agrária não é um financiamento, mas permitiu, de um certo modo, o acesso à terra para aqueles que não a possuíam. Problemas desse regime da reforma agrária de mercado: alto endividamento das comunidades. Tá? Portanto, apesar desse reconhecimento do problema agrário, não houve reforma agrária em si. E, desse modo, houve a permanência da desigualdade fundiária. Com base nisso, né, eu vou trazer agora para vocês uns dados do Censo Agropecuário de 2006 e que foram retratados pelo Oxfam em 2016, onde há um estudo estatístico onde fica bastante claro a desigualdade da concentração fundiária. Porque os estabelecimentos rurais de grande porte somam 0,91% dos estabelecimentos. Mas eles representam 45% de toda a área rural do país. Por outro lado, os estabelecimentos com área inferior a 10 hectares representam 47% dos estabelecimentos, mas representam menos de 2,3% da área total rural do país. Ou seja, em menos de 1% das propriedades ocupam mais de metade, ou melhor, quase metade da área rural nacional. Portanto, a desigualdade fundiária que se instalou desde o século XVI ainda existe, e existe com muita evidência na atualidade. E qual que é o reflexo disso? Como nós sabemos, são os conflitos agrários, a intensificação do sentimento de injustiça e a resistência pela terra. E aí temos, né, a guerra do contestado e os movimentos, por exemplo, delas decorrente, que são os movimentos denominados como pós-contestado, sendo que um deles, o que eu irei estudar, é o movimento dos Alonsos. É um movimento que tem poucas notícias no âmbito da mídia jornalística. A grande maioria das notícias até então localizadas retratam as manchetes do ataque policial ao reduto, ao acampamento. Portanto, a primeira notícia que se tem é de que houve a supressão da organização camponesa. Não há nada até agora e que eu pude localizar aonde relata questões anteriores ao desenvolvimento, por exemplo, do movimento. O que posso, portanto, retratar até esse estágio da minha pesquisa é que ele ocorreu no município, na época, no distrito de Timbó, que era, né, distrito de Porto União e, após, tornou-se município independente, que ele foi rapidamente suprimido e essa supressão, esse ataque, deu em meados de abril, sendo que as primeiras notícias são da primeira semana de maio, dos primeiros 15 dias de maio. E que no ataque houve prisão das lideranças, e as lideranças desse movimento eram o Elias Mota e o Júlio Alonso, que teve participação na Guerra do Contestado. Houve a destruição dos acampamentos mediante emprego de violência, porém, há uma inexatidão da quantidade de acampamentos ou ainda da sua amplitude. No relatório do DIP de Santa Catarina,
eu pude localizar que havia um reduto principal e demais acampamentos. Porém, em uma notícia jornalística, havia o indicativo de que seriam apenas 5 ranchos. Portanto, ainda não foi possível, né, chegar a uma conclusão segura da qual era o tamanho dessa organização física. Tá? Porém, todas as notícias, até então localizadas, atribuíam um caráter depreciativo para o movimento, chamando-os de fanáticos, de rebeldes. E isso tudo é possível de se compreender a partir do cenário em que se estava inserida a sociedade, que era ainda no âmbito do Estado Novo, que foi instalado em 1937. E a partir do Estado Novo, o DIT foi instituído justamente para fazer esse controle da propagação de notícias, o controle da imprensa. E aí propagava-se as notícias que eram do interesse do Estado. E era, portanto, do interesse do Estado criminalizar o movimento para que ele perdesse a sua força. Por exemplo, temos o Correio do Paraná, uma edição de 8 de junho, onde falava o palhaço que se enfeitava de monge, referindo-se ao Elias Mota. De palhaço a monge, o jornal A Noite, do Rio de Janeiro. E Presos os Fanáticos eram dirigidos por um monge que fora palhaço de circo, na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Porém, foi localizada uma pista muito importante para a desenvoltura dessa pesquisa, que é o jornal de 5 de dezembro de 1942, do município de Rio de Janeiro, onde foi possível localizar a existência de um processo judicial, onde o acusado era o Elias da Mota, e que esse processo foi arquivado pelo tribunal. Pelo curto lapso temporal da deflagração, ou melhor, da supressão do movimento, que foi no fim de abril para início de maio, até a data do arquivamento, pressuponho, tá, que não houve a análise do mérito da suposta acusação, mas sim um arquivamento. E é por isso que estou empregando esforço para tentar localizar esse processo, para verificar quais são os fatos narrados ali, quais são os argumentos de acusação e, principalmente, para perceber de que modo que o Estado esteve atuando na supressão de forma fática do movimento. Ainda não foi possível localizá-lo, entrei em contato com o pessoal do Tribunal de Justiça e, infelizmente, ele não se situa lá no arquivo histórico, pelo menos não. E aí, a próxima etapa é começar a visitar os museus e os arquivos de Porto União e cidades ao redor para tentar aí localizar esse processo, que tem um papel muito importante para descobrir novas informações sobre o movimento dos Alonsos. A partir disso também foi possível estabelecer algumas ligações entre o movimento dos Alonsos e a Guerra do Contestado, porque ambos respaldavam-se na tradição religiosa e cultural de São João Maria, tanto que o Elias, né, era chamado de monge Elias, na medida que ele realizava atividades de curandeirismo. Também havia solidariedade camponesa, e a presença do Júlio Alonso é também de extrema importância, porque Júlio Alonso foi um integrante lá do movimento sertanejo do Contestado. E aqui, me parece, que é uma tentativa de lutar por aqueles ideais anteriormente não alcançados. Há também a resistência pela terra e o desfecho trágico com o emprego precoce de violência por parte das autoridades pelos camponeses. Assim como a apropriação do conflito pelos vencedores, considerando que houve uma tentativa muito intensa de atribuir características pejorativas para os integrantes e para a luta que estava sendo fundamentada lá no movimento dos Alonsos. Ainda são etapas iniciais, ainda estou no começo da pesquisa, e as futuras etapas estão relacionadas a fazer uma busca
com maior profundidade nas fontes jornalísticas, nos documentos judiciais e, claro, na visita à comunidade de Timbó para tentar fazer entrevista com essas pessoas e localizar outras informações a partir da memória oral. Muito obrigada pela atenção.